Olá, meninas, bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu já colocar aqui a nossa leitura bíblica de hoje. Vão entrando aqui, meninas. Gênesis. Gênesis. Bom dia, meninas. Gênesis 25 ao 27. Deixa eu colocar aqui. Bom dia, amigas. Deixa eu fixar aqui o comentário. Bom dia, Florescendo Oficial. Bom dia, Cida, amiga. Bom dia, Jéssica, amiga. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas. Vamos para a nossa leitura bíblica. Já peguem aí a Bíblia de vocês. Bom dia, Thelma. Seja bem-vinda. Vamos dar sequência aqui. A leitura sobre a vida de Abraão. E eu estava aqui pensando, né? Abraão é a típica família, né? Comum, com problemas, né? Com dificuldades. Mas a diferença é que Abraão consultava ao Senhor. Que possamos ter essa mesma diferença. Amém? Porque é a presença do Senhor na nossa vida que faz a diferença. Vocês estão me ouvindo bem, meninas? Estão me ouvindo bem? Vamos dar aqui um tempinho para as meninas entrarem. Ontem a conexão estava muito ruim, mas hoje eu acredito que ela esteja melhor. Deixa eu ver aqui. Ah, ela tá. Tá melhor, né, amiga? Nossa, ontem foi uma luta para conseguir acessar. Vamos dar um tempinho, amiga, para as meninas entrarem. E hoje a nossa leitura bíblica é em Gênesis 25 ao 27. Ah, eu esqueci de pegar o fone. Agora vai sem fone mesmo, né? Vamos esperar aqui as meninas dar um tempinho. Bom dia, Pati. Seja bem-vinda. Bom dia, Vivi. Seja bem-vinda. Deus abençoe vocês. Bom dia. Bom dia, meninas. Vamos esperando aqui as meninas entrarem. A gente dá um tempinho aqui até elas entrarem. E a gente fazer a leitura bíblica de hoje. Amém. Hoje a leitura é uma leitura bem interessante. Nós vamos falar sobre padrão comportamental, né? A respeito de Isaac e Abraão. Bom dia, Zizi, minha gata. Deus abençoe você. Seja bem-vinda. E nós vamos falar sobre o comportamento de Abraão e de Isaac, né? Uma repetição de padrão, nossos padrões comportamentais. Vamos dar um tempinho aqui para as meninas entrar. Bom dia! E aí a gente já faz a nossa oração, tá bom, meninas? Bom dia, doutora Marília, seja bem-vinda. Nós estamos fazendo a leitura bíblica anual em ordem cronológica para quem está entrando aqui e não sabe o que está acontecendo. Nós todos os dias às 7h35 nos reunimos aqui para fazer a leitura bíblica e aí nós comentamos um pouquinho a respeito dos capítulos que nós lemos e nosso propósito, ele é a Bíblia toda nesse ano. Amém? Bom dia, Adri. Bom dia, Marília. Seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida. Hoje vocês estão me ouvindo bem? A conexão está boa? A Cida já falou que tá boa. Tá me ouvindo bem e agora a conexão tá boa. Bom dia, Dani. Ah, tá.
Não existia problema. Por isso que eu falei assim, essa aqui é nova. Bom dia, Dani. Seja bem-vinda. Deus abençoe vocês. Já vão abrindo a Bíblia aí, meninas. Gênesis 25 ao 27. Dani, eu estou. Mas eu vou precisar me consultar, né? Vou precisar ir ao médico. Não sei se questão dessa semana, de tudo que aconteceu, eu falei pro Yus que parece que um trator passou em cima de mim, sabe? Meu corpo tá todo dolorido. Não consegui achar posição para dormir essa noite. A sensação que eu tenho, meninas, é como se alguma coisa sugasse a minha energia, sabe? Então, eu falei pro Yus que parece que é como se fosse um sugador, assim, tirasse toda a minha energia, todo o meu ânimo. E eu sei que tem uma questão espiritual, né? Porque eu não sei se vocês estão ouvindo o devocional forte lá nos grupos. E ontem no devocional a Lisa coloca, né, que Deus tem um plano para nós. E o diabo tem uma cilada. E a cilada dele vai ser sempre tentar nos desviar do propósito, né? Então, eu preciso, Dani, de cobertura de oração, porque não tem sido fácil. Mas nós não vamos desistir, nem vamos recuar, né? Porque quem colocou a mão no arado não pode voltar atrás. E assim nós vamos seguindo, porque cremos que o nosso Deus é poderoso para nos dar vitória. Amém? Bom dia, Bruna. Bom dia, Deia. Obrigada, Dani. Obrigada, vamos orar umas pelas outras. Eu oro por vocês, vocês oram por mim e assim o Senhor nos faz avançar e triunfar. Amém? Meninas, vamos já fazer oração enquanto as meninas estão entrando aqui. Eu vi que a Cris entrou, não sei se foi a Tica ou a Tina, que a foto já ficou lá em cima. Amém, Dani, eu agradeço. É só o Senhor que sabe, né? De todas as coisas. Eu agradeço, meninas. Vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos e pedir para que o Espírito Santo possa nos conduzir nesta manhã e trazer ao nosso coração o que está no coração do Pai. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigada, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Obrigada pela tua presença. Obrigada, Senhor, pela manifestação do teu Espírito. Obrigada por nos revelar o que está no teu coração para o nosso coração. Obrigada pelo teu Espírito Santo, que tem trazido clareza à nossa mente e tem nos ensinado como devemos nos comportar diante do Senhor. Que nós possamos glorificar a Ti em todas as coisas. Que o Teu Espírito possa governar nosso comportamento, mas nós entendemos que essa é uma transformação que vem de dentro para fora, pela renovação do nosso entendimento, quando nós ficamos inconformadas com aquilo que nós temos colhido. Abre os nossos olhos, Pai, para ver tudo aquilo que nós temos plantado até hoje e colhido. Se a nossa colheita não tem satisfeito os nossos olhos, o nosso coração. Nos ensina, Pai, nos mostra por onde começar a modificar as plantações, a modificar as sementes plantadas, para que possamos colher frutos que agradem ao Senhor, mas que traga também satisfação ao nosso coração. Fica conosco, Pai. Abençoa cada uma das tuas filhas que está aqui. Nosso coração está preparado para receber tudo o que o Senhor tem para nós nesta manhã, que possa frutificar e dar frutos para a glória do Teu nome. Fica conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Amém, amém. Bom dia, Mica. Bom dia, Maria. Bom dia, Lô. Sejam bem-vindas, meninas. Já vão aí abrindo a Bíblia de vocês. Gênesis capítulo 25 ao 27. Amém? Vamos fazendo a leitura já, meninas? Bom dia, Deia. Seja bem-vinda.
Gênesis capítulo 25. Vamos começar, meninas? A morte de Abraão. Abraão casou-se com outra mulher, chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joquzã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joxã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes e ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar o Hitita, o campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Beer-lahai-roi. Este é o registro da descendência de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São estes os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedma. Foram esses os 12 filhos de Ismael que se tornaram os líderes de suas tribos, e os seus povoados e acampamentos receberam seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. E aqui a gente vê se cumprir a palavra do Senhor a Agar, né? Quando ele encontra Agar ali naquele poço. E aí Deus faz promessa e Deus fala exatamente isso, que os filhos de Ismael viveriam em hostilidade contra os seus irmãos. E aqui se cumpre a palavra do Senhor. Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual, aos 40 anos, se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: "Por que está me acontecendo isso?" Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: "2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo." Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe:
Dei-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: Estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém insistiu: Jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. 26. Aí, olha só, meninas, aqui começa uma repetição de padrão, olha, de padrão comportamental. Olha o que vai acontecer com Isaac. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido nos tempos de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: Não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque a Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: Ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaque estava em Gerar, já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: Na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaque respondeu: Porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: Tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um. Olha isso, meninas, meu Deus, plantou uma semente e colheu 100. Porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: Sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai, Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso, Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra.
Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar com Alzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos seus exércitos. Isaque lhes perguntou: Por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: Façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então Isaque ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram juramento. Depois Isaque os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram: Achamos água. Isaque deu-lhe o nome de Seba, e por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Tinha Esaú 40 anos de idade, quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também a Basemate, filha de Elon, o Hitita. Olha esse versículo, meninas. Elas amarguraram a vida de Isaque e Rebeca. Capítulo 27. Tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Ele respondeu: Estou aqui. Disse-lhe Isaque: Já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó: Ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: Traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Olha as ideias. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Mas o meu irmão Esaú é homem peludo e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar? Vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo de tolo, e em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: Caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e os trouxe à sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhes as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos. E por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse: Meu pai? Respondeu ele: Sim, meu filho. Quem é você? Jacó disse a seu pai: Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora assente-se e coma do que cacei, para que me abençoe. Isaque perguntou ao filho: Como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu:
o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaque disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai, Isaque, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: sou. Então lhe disse: meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe a seu pai. Jacó a trouxe e seu pai comeu. Também trouxe vinho e ele bebeu. Então Isaque, seu pai, lhe disse: venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro das suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caça. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai. E lhe disse: meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaque: quem é você? Ele respondeu: sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e a ele abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: não é com razão que seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele, e a ele supri de cereal e de vinho. Que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção. Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em voz alta. Isaque, seu pai, respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Mas, quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Esaú guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor de seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo. Por que perderia eu vocês dois num só dia? Então Rebeca disse a Isaque: estou desgostosa da vida,
por causa destas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre as mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Amém, meninas? Nós fizemos aqui a leitura e olha só essas noras, né? Como trouxeram amargura para o coração de Isaac e de Rebeca. Mas vamos voltar aqui para o capítulo 25, né? E a gente vê Abraão morre, mas antes de morrer se casa com outra mulher. Mas ele segue firme a promessa de Deus que Deus fez para ele lá quando ele ainda estava no meio da sua parentela. Olha o que ele disse: saia do meio da sua parentela. Então, quando Abraão teve Isaque, que era o filho da aliança que Deus disse que estabeleceria, o que Abraão faz antes de morrer? Ainda em vida, ele despede os filhos para uma outra terra. Ele despede os filhos com presentes, com bens, mas ele despede todos os filhos, deixando apenas Isaque. Então, isso eu aprendo uma lição, meninas, porque às vezes Deus nos faz promessas e nós esquecemos dos princípios para alcançar a promessa. Deus falou para Abraão: saia do meio da tua parentela e eu vou estabelecer uma aliança com você. Quando Abraão constitui uma nova família, né, tem novos filhos, ele precisava obedecer aquele princípio de sair do meio da sua parentela, porque em Isaque estava a sua descendência. Então, mesmo depois de velho, ele ainda se lembrava das coisas que Deus havia lhe prometido, das instruções que Deus havia lhe dado. Então ele despede, a Bíblia fala que ele despede para longe os seus outros filhos. Não despede de mão vazia, mas despede para longe e fica somente Isaque naquela terra. E a Bíblia vai dizer que Abraão morre, é sepultado com Sara. E aí começa aqui a história de Isaque, né? Da família de Isaque. E nós vemos que a família de Isaque é uma família que nós conhecemos nos nossos dias também, né? Aqui a gente vê uma coisa bem clara, que era a preferência entre os filhos, né? Um pai preferia um filho, a mãe preferia outro filho. E isso interferia na relação dos irmãos dentro do lar. Isso, meninas, a gente precisa tomar muito cuidado. Deus, ele fala que ele não tem filhos preferidos. Nós não devemos ter filhos preferidos. Todos os nossos filhos são herança do Senhor. E aqui a gente vê que por causa da preferência, e talvez até por conta da palavra que Deus disse para Rebeca, dizendo que o mais velho serviria o mais novo, ela achou que ela poderia interferir no plano de Deus. Ela achou que ela poderia colocar, sabe, o dedinho dela, ter aquelas ideias. Por isso que assim, a gente já falou sobre as ideias, quando as ideias não são colocadas diante do altar do Senhor, as nossas ideias podem comprometer os nossos resultados. Então aí a gente vê que aqui eles tinham preferência pelos filhos, né? Depois houve uma fome naquela terra e Isaque vai para a cidade de Gerar. E aqui a gente vê uma repetição de padrão. Isaque fazendo exatamente o que o pai dele fez quando foi para o Egito. Ele ficou com medo de ser morto e disse que Rebeca era sua irmã. E aí, meninas, a gente entra num ponto que é muito interessante, que a gente precisa tomar cuidado, sabe? Porque quando a Bíblia fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando Paulo diz para Timóteo, conhece-te a ti mesmo. Porque muitas das vezes nós vamos repetindo padrões que não são nossos. E isso interfere na nossa identidade. Às vezes nós estamos reproduzindo
fazendo as mesmas coisas que os nossos pais faziam, mesmo que inconsciente, mas nós estamos fazendo as mesmas coisas, caindo nos mesmos erros e vivendo a mesma vida. Só que Deus tem para nós uma identidade única. Por isso nós precisamos observar o nosso comportamento. Na oração que a gente fez inicial, nós falamos que o Espírito Santo possa abrir os nossos olhos quanto ao nosso comportamento. Que possamos avaliar as colheitas que nós estamos tendo no nosso dia a dia. Porque se nós não estamos satisfeitas com aquilo que nós temos colhido, nós precisamos urgentemente da ajuda do Espírito Santo para conhecermos a nós mesmas e modificarmos as sementes que vamos plantar a partir de agora. Não tem como colher coisas diferentes plantando as mesmas coisas. Aqui Deus ainda deu um livramento para Isaac, porque nenhum homem se deitou com Rebeca. E ele disse: você tem ideia da maldição que você traria sobre nós, sobre este povo? Você tem ideia? Você tem noção do que essa sua plantação ia trazer de consequência para o nosso povo? Um povo que te acolheu. Um povo que te acolheu. Você tem ideia da maldição que você traria? Então, meninas, em nome de Jesus, pode ser a ideia menor que seja, coloque diante do Senhor. Senhor, o Senhor está de acordo. Me dá sinal. Nós vimos aqui que Deus trabalha com sinais. Me dá sinal, Senhor. Me dá sinal de que tu estás nesse negócio, que é da tua vontade para eu fazer isso. Me dá sinais. Que possamos andar debaixo da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Que possamos viver uma vida de obediência ao Senhor. E preferências não agrada ao Senhor. A Bíblia fala sobre a distinção, né, entre fazer diferença entre os povos, e Deus é tão contra isso que ele foi duro com Pedro, quando Pedro não queria aceitar os gentios, achando que Jesus só tinha vindo para os judeus. Então ele meio que, né, ele dava uma ignorada nos gentios, e Deus falou com ele, né, naquela visão, para que ele não fizesse diferença, porque Deus não tem filhos preferidos. Deus não tem filhos preferidos. Então, que nós possamos observar a forma como nós tratamos os nossos filhos, porque isso não agrada a Deus. Deus não precisa da nossa ajuda para que a sua promessa se cumpra. Deus não precisava da ajuda de Rebeca. Deus não precisava. Mas a gente vai ver que por conta dessa atitude precipitada dela, em querer validar uma promessa que Deus tinha feito e que faria cumprir por seus próprios meios, ela perde seus 2 filhos. Então, na tentativa de proteger, ela perdeu. Então, ao invés de nós, e essa é uma lição importante que nós aprendemos para nossa casa, meninas, ao invés de proteger os nossos filhos, que possamos entregá-los ao Senhor. Porque Deus tem o caminho perfeito, o conhecimento perfeito. Deus tem o plano perfeito, o propósito perfeito. Deus vai os fazer caminhar por caminhos aplainados, e nosso coração precisa confiar em tudo aquilo que o Senhor tem falado a respeito da nossa casa, dos nossos filhos. E aqui eu já quero passar para essa parte da bênção. Eu queria falar com vocês, porque a nossa leitura foi um pouco extensa, mas eu queria falar sobre o poder da palavra, né? Esaú, ele estava faminto. E para aquele estado de necessidade dele, humano, ele abriu mão do seu direito de filho mais velho. Só que existe uma promessa atrelada ao filho mais velho, ao primogênito. Então, quando ele abre mão de ser o filho mais velho para Jacó, ele também abre mão desse direito de ser abençoado. E mais lá na frente ele vai dizer assim: 2 vezes meu irmão me enganou. Mas ele próprio desprezou. A Bíblia diz que ele desprezou o lugar que era dele.
Deus o fez nascer primeiro e ele desprezou este lugar de primogenitura e automaticamente desprezou a bênção de filho primogênito. E aí a gente vai ver que que Jacó, quando Rebeca trama todo aquele plano, né, para enganar Isaac, Jacó teme. Ele fala assim, meu pai descobrir, vai achar que eu tô tentando enganá-lo, ele vai trazer maldição ao invés de bênção para minha vida. E olha o que Rebeca vai dizer, meninas, olha, nós temos que ter muito cuidado com as instruções que nós passamos para os nossos filhos. Instruções da palavra. Ela vai dizer, não, filho, pode fazer que caia sobre mim a maldição se vier para você. Que caia sobre mim. Ela induz Jacó a fazer o que é errado. Ela induz Jacó. Então que o Senhor possa nos dar sabedoria, meninas, e estratégia para, como mães, guardiãs do nosso lar, possamos ensinar os nossos filhos no temor da palavra, que eles possam fazer tudo aquilo que Deus estabeleceu para eles, não ignorando princípios. Os dias são maus e nós precisamos treinar os nossos filhos, porque os dias são difíceis e nós não sabemos como será daqui para frente. Nós sabemos como nós temos enfrentado, mas o que eles vão enfrentar lá na frente nós não sabemos. Por isso nós precisamos instruir de forma incisiva, incansável, mas dentro da palavra de Deus, os ensinamentos, princípios, comportamentos que agradam o Senhor para que eles possam alcançar a bênção de Deus. E aí aqui a gente vai ver que Isaac abençoa Jacó. Isaac desconfia, mas os olhos dele já estavam cegos, ele já não conseguia mais enxergar nada. E aqui eu penso que a gente deveria fazer uma análise a respeito de como nós somos, sabe, meninas? Dentro daquilo do conhece-te a ti mesmo, olha, examine-se a si mesmo. Porque às vezes nós estamos cegas espirituais e nós não conseguimos perceber as diferenças. Ele notou que a voz era diferente, mas o braço era peludo e tinha o cheiro das roupas. Que o Espírito Santo nos livre do engano do mundo. Que o Espírito Santo nos livre dos enganos de Satanás. Que o Espírito Santo faça cair dos nossos olhos todas as escamas que têm nos impedido de enxergar aquilo que tem nos afastado do propósito de Deus. Que o Senhor amplie as nossas visões, a minha visão e a sua visão. Que possamos ter essa sensibilidade do Espírito e não ceder aos enganos de Satanás. Porque como a gente disse no começo, Deus tem um plano, mas Satanás tem o quê? Uma cilada. Deus tem um plano e Satanás tem uma cilada. Deus tem um caminho e Satanás tem uma cilada. E qual é o propósito da cilada de Satanás? Nos desviar do propósito de Deus. Então que eu declaro que todas as escamas dos nossos olhos caiam por terra. E que possamos ter essa sensibilidade do Espírito, uma visão ativada no Espírito, para que não venhamos cair nos enganos de Satanás. E aí, Isaac declara a bênção sobre Jacó. Declara a bênção sobre Jacó. E depois Esaú chega para receber essa bênção. E quando ele chega, o pai já tinha abençoado Jacó. E ele chora em voz alta. E aqui, meninas, eu queria falar sobre o poder da nossa palavra. Hoje em dia, em muitos lares não se fala mais, né? Sua bênção, pai. Sua bênção, mãe. Né? Antigamente isso era muito comum. A gente chegava, bênção, pai. Deus te abençoe. Bênção, mãe. Deus te abençoe. Quando a gente declara, porque nós como pais temos autoridade dentro do nosso lar. E quando nós lançamos palavra de bênção sobre os nossos filhos, nós validamos no plano espiritual a bênção do Senhor para os nossos filhos. O que nós temos declarado para os nossos filhos. Num momento de raiva, né? Nós vemos ali quando Noé
né? Quando os filhos de Noé descobrem a sua nudez, quando Cã descobre a nudez de Noé, Noé, tomado pela ira, pela raiva, começa a amaldiçoar o filho. E todas aquelas maldições recaíram sobre a vida dele. Então eu quero chamar a atenção, a minha e a sua, para aquilo que nós temos declarado sobre a vida dos nossos filhos. Se nós temos abençoado os nossos filhos. Eu tenho o Vitor Hugo, ele derruba as coisas, ele passa e bate e cai, ele deixa cair as coisas na mesa, e ele fala assim pra mim, ai mamãe, eu sou tão desastrado, né? Eu falo, não filho, não é que você é desastrado, você precisa só prestar atenção, eu não vou validar uma palavra de maldição, uma palavra negativa sobre a vida do meu filho, eu não vou validar. Quando ele fala assim, ai eu sou muito desastrado, não filho, você não é desastrado. Precisa apenas prestar um pouquinho mais de atenção. Presta atenção que você vai ver as coisas dando certo. Não vamos validar palavras de maldição. Não vamos validar as mentiras que Satanás começa a lançar na vida dos nossos filhos. Não vamos validar sobre nós. Existe autoridade. E a palavra de Deus diz que da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Olha o que Jacó que Isaac vai dizer para Esaú. Esaú, a sua habitação vai ser longe das terras férteis e você vai viver pela espada. E você vai servir seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o seu jugo. Ainda havia a palavra de bênção, ainda havia uma porta de escape, ainda havia uma saída para Jacó. Então que nós possamos, meninas, absorver essa lição maravilhosa, essa lição tão valiosa que o Espírito Santo está nos trazendo nesta manhã. Que possamos ser agentes de bênção para os nossos lares, sabe? Que nós possamos atrair a bênção para os nossos lares. Bença, Pai, que Deus te abençoe, meu filho, que você seja bendito ao entrar, que seja bendito ao sair, que seja abençoado todos os lugares onde pisar a planta dos pés de vocês, filhos. Quando vai para a escola, bença, Pai, tô indo para a escola, Deus abençoe você, filho, que sobre você desse espírito de sabedoria, de entendimento, que o Senhor tome à sua frente e traga palavras de bênção sobre a vida dos nossos filhos e abençoe ele com palavras de bênção. As nossas palavras, elas têm poder e se movem no plano espiritual. Essa foi uma das armas que Deus nos deu, que é a nossa voz, que é o poder de proferir palavras, mas que sejam palavras para dar direção de bênção, de estratégia, para livrar os espíritos que estão angustiados, para trazer bênção ao invés de maldição. Então use a sua boca para profetizar bênção sobre a sua casa, sobre a sua vida. Quando acontecer uma situação que você for tentada a dizer assim, eu não aguento mais, você não tem jeito, você não tem mais jeito. Você vai parar e vai dizer, há jeito sim. Há uma saída sim, porque quando Esaú pensou que não tinha mais jeito para ele, que não havia mais bênção para ele, Isaac pôde liberar uma palavra. Isaac pôde liberar uma bênção para Esaú, dizendo, vai chegar um dia que o jugo vai ser tirado do seu pescoço. Então há sempre uma palavra que nós podemos direcionar de bênção para a nossa casa, para os nossos filhos. Amém, meninas? Deus abençoe vocês. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para este texto. E eu sei que o Espírito vai ministrar ao coração de vocês algo mais profundamente. Então esteja sensível àquilo que o Espírito Santo vai ministrar ao coração de vocês ao longo do dia. Olha, glória a Deus, a Cida tá falando aqui, ó, que meu pai falava assim, Deus te abençoe e te faça feliz. Ele não era evangélico, mas para todos os filhos ele falava assim, glória a Deus, que bênção, amiga. E é assim mesmo, nós temos que proferir palavras de bênção sobre os nossos filhos. Quando a gente vê que a gente tá naquele rompante de raiva,
E tudo isso, meninas, nós conseguimos na oração. Senhor, pelo teu Espírito, em nome de Jesus, põe um guarda na minha boca. Não deixa que eu fale palavras de maldição contra os meus filhos, contra o meu marido, contra a minha casa, contra a situação que nós estamos vivendo. Me dê um coração grato. Me dê um coração satisfeito. Me ensina a entender os teus planos e os teus propósitos. Guarda a minha boca de falar alguma coisa que não esteja de acordo com aquilo que o Senhor tem para minha casa. Que eu não venha a ser agente de maldição, porque o Senhor me escolheu para ser guardiã do meu lar, agente de bênção, agente de direção, agente de estratégia, que o nosso lar seja guardado e abençoado em nome de Jesus. Amém, meninas? Isso mesmo, Paty. Mas essa é uma prática que tem sido, que já tem se perdido, né? A gente não vê mais os filhos pedindo a bênção para os pais. E se nós soubéssemos a importância que tem a palavra, o poder que tem a palavra, nós não deixaríamos certos princípios se perderem, né? Tem um versículo que eu gosto muito na Bíblia que diz assim: não remova os limites deixados por seus pais. E nós hoje temos graves consequências na família porque nós removemos limites que foram deixados pelos nossos pais, né? A sociedade sofre hoje porque nós removemos os limites que os nossos pais deixaram, mas que eu e você possamos ser essas resgatadoras. Que o nosso lar não venha a ser como os demais, mas que venha a ser exemplo de luz, porque nós deixamos o Espírito trabalhar em nós. Amém, meninas? Eu agradeço a presença de todos vocês. Kenzo! Tudo bem, Kenzo? Deus abençoe você. Que Deus possa abençoar cada uma de vocês, meninas, tá bom? Eu peço que nessa oração vocês apresentem a mãe do Arthur, um jovem da nossa igreja. Ela estava com Covid. E ela teve uma melhora e agora ela teve uma piora. A mãe daquele jovem que faleceu, que eu falei para vocês também, que ela foi internada, ela foi entubada e também teve uma piora. Então eu peço que vocês entreguem nas mãos do Senhor. Aqueles que estão internados, né, passando por dificuldades, que o Senhor possa entrar com providência, porque a Bíblia fala que Ele é o Senhor que nos sara. Ele é o Deus da cura, né? Para Ele não há impossíveis. Isaac orou porque Rebeca era estéril e Deus deu filhos, né? Então, o que poderia ser impossível para o nosso Deus, né? Então, que nós possamos apresentar a vida deles e de tantos outros nas mãos do Senhor, tá bom? Vamos orar. Alguém tem algum pedido de oração? Coloque aqui para a gente apresentar ao Senhor. Coloque aqui o seu pedido de oração. E nós vamos orar, apresentando ao nosso Deus, crendo que Ele é poderoso para fazer ainda hoje milagres e maravilhas, sabe, meninos? Eu gosto tanto de um texto que fala da expectativa do coração dos discípulos, porque todos os dias Jesus fazia milagres, todos os dias Jesus operava milagres. Então, quando os discípulos acordavam, eles acordavam com o coração cheio de expectativa para o que Jesus ia fazer naquele dia. Como está o nosso coração hoje? Será que nosso coração está cheio de expectativa para o que Jesus pode fazer hoje? Amém, Zizi. Vamos orar, sim. Amém, Cida. Vamos orar para que o Senhor possa dar estabilidade à sua pressão. Amém, Zizi. Vamos orar pela sua mãe. Amém, meninas. Vamos orar. Amém. Deus é poderoso para repreender, né? Vamos entrar, meninas, com fé e com ousadia diante do trono de Deus. Amém. Vamos orar por você, para que o Senhor possa repreender essa dor no seu calcanhar. Amém, Zizi. Vamos orar pela sua vida. Deus é poderoso para nos dar vitória. Amém? Amém, ideia. Vamos orar para que o Senhor possa repreender esse refluxo. Tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, meninas, e orarmos umas pelas outras, querendo que nosso Deus é poderoso para nos dar a resposta hoje. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigada, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor.
Obrigado pelo teu cuidado conosco. Obrigado pelas tuas misericórdias que dia após dia nos cerca. O Senhor tem nos cercado de bondade. O Senhor tem nos cercado de amor. O Senhor tem nos cercado de cuidado. E nós somos gratas a Ti, Pai, porque o Senhor é aquele que não tem nos deixado perecer. Tem guardado a nossa casa, tem guardado a nossa família. E te agradecemos, Senhor, por este tempo que o Senhor nos tem preparado para nos ensinar acerca da Tua palavra. Que nós possamos ter um comportamento guiado, uma palavra guiada pelo Teu Espírito, Pai. Põe guarda na nossa boca. Que o Teu Espírito possa ampliar a nossa visão e que sejam quebradas todas as escamas dos nossos olhos, Pai, que nos impede de ver o Teu agir e que nos impede até de ver a forma como nós estamos nos comportando, que não está de acordo com aquilo que o Senhor deseja e espera de nós. Nós pedimos a Ti, Senhor, neste momento, que o Senhor possa entrar na vida de cada uma das Tuas filhas, que o Senhor possa entrar com saúde na vida delas. O Senhor foi aquele que nos formou os nossos ossos, nossos órgãos. O Senhor é quem nos criou no ventre da nossa mãe. O Senhor é aquele que conhece a divisão das juntas e medulas, de alma e espírito. O Senhor é conhecedor de toda a nossa estrutura física, emocional, espiritual. Eu te peço, Pai, que vai de encontro a cada uma das Tuas filhas. Vai de encontro, Senhor, à vida da Cida, pondo em equilíbrio esta pressão, Pai. Eu te peço, meu Deus, vai de encontro à vida dela com saúde. Restabelece, Pai, para a glória do Seu nome. Visita do alto da cabeça até a planta dos pés. Senhor, esta jovem, esta mulher que está com dor no calcanhar. O nosso calcanhar foi o Senhor que formou. Tu és poderoso para colocar as mãos e repreender esta dor e que ela possa glorificar na ação poderosa da resposta que o Senhor tem para a vida dela, Pai. Coloca as Tuas mãos e repreende esta dor para a glória do Teu nome, que ela possa pisar sem sentir desconforto. Visita a Andréia, Pai. Repreende esse refluxo, meu Deus. Eu te peço, Pai, repreende toda a dor, todo o desconforto, todo o mal-estar, Pai. Traz cura sobre o estômago dela e revela o que é que ela está fazendo, Pai, que tem atraído esse refluxo, se é algo emocional, se é estresse, que ela possa alcançar em Ti o descanso para o seu coração, que ela possa colocar todas as coisas em Tuas mãos e que ela possa, Senhor, viver a vida plena e abundante, uma vida de cura que o Senhor tem para a vida dela. Guarda a sua casa e a sua vida. Visita a Zizi, a mãe dela, Pai. Eu te peço, dá saúde para a Zizi. Guarda ela debaixo das Suas potentes mãos. Cubra ela com Teu sangue precioso. Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus do livramento, Tu és o Deus que pode todas as coisas. Nenhum dos Teus planos podem se frustrar. Visita a Zizi do alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor, dando saúde, dando ânimo, dando renovo, Senhor. Visita cada uma dos Teus filhos que estão, Senhor, internados, seja por Covid ou qualquer outra doença, aqueles que estão acamados. Visita, Senhor, órfãos, viúvas, missionários. Visita, Senhor, o Teu povo de perto e de longe, aqueles que têm clamado a Ti, Senhor, porque não tem perto de suas casas um lugar onde possam se consultar, não tem não tem hospitais, não tem postos de saúde, estão nos sertões, estão longe da cidade, mas Tu és um Deus que pode alcançar cada vida pelo poder que há em Ti. Tu és um Deus onipresente, onipotente. Em Tuas mãos está todo o poder, que o Senhor possa alcançar cada uma dessas vidas, trazendo saúde, Pai. Abençoa, guarda e livra. Nós, Senhor, que sabemos que Tu tens a boa, perfeita e agradável vontade. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Mas, contudo, que a Tua vontade prevaleça sobre as nossas vidas e que o Teu Espírito Santo nos faça entender
Quais são os teus caminhos, que possamos ter uma intimidade contigo e que o Senhor possa nos mostrar quais as estratégias tomar, qual a direção tomar e que todas as coisas possamos colocar diante do teu altar, porque nós cremos e confiamos no teu poder que é de geração em geração e nos alcança hoje. Fica conosco, Pai, nos dá uma direção, nos dá um dia abençoado, produtivo, cheio da Tua presença, que possamos ser abençoadas, Pai, para a glória do Teu nome. Guarda a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Nos esconde no Teu esconderijo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, meninas. Amém. Que Deus abençoe, sim, todas vocês aqui dessa live. Que vocês sejam alcançadas pelo Espírito Santo de Deus. E que tudo aquilo que vocês precisam, o Senhor possa vir com provisão, com providência, com libertação, com restauração, com cura. Que Ele seja para vocês tudo aquilo que vocês precisam. Amém? Deus abençoe, meninas. Amanhã nós nos encontramos aqui novamente às 7h35 para dar continuidade à nossa leitura bíblica anual. Amém? Deus abençoe vocês. Um beijo. Obrigada por estarem aqui, tá bom? Amanhã. Amém. Amém. Eu recebo. Deus abençoe, tá, meninas? Amanhã nos encontramos aqui novamente no mesmo horário para a glória de Deus, tá bom? Beijo. Fiquem na paz do Senhor Jesus.